Reforma Protestante, Martinho Lutero, 95 teses. Hoje, dia 31 de outubro de 2025, neste caso, nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Mas, afinal de contas, o que seria isso? Qual que é o contexto histórico? O que envolve todos os passos da Reforma Protestante? É o que nós iremos ver nesta aula a partir de agora. A Reforma Protestante é um movimento que vai ter início lá em 1517, com Martinho Lutero encabeçando esse movimento. Porém, não devemos apenas focar na figura de Martinho Lutero. Há um contexto, existem nomes que vieram muito antes de Martinho Lutero, preparando todos os caminhos para que ele, no ano de 1517, viesse fixar as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Portanto, é o que nós iremos ver a partir de agora nesta aula. O reavivamento da fé e o retorno às escrituras sagradas. Martinho Lutero, ele era um monge, e quando ele tem contato direto com a escritura, mais precisamente em Romanos, no seu capítulo 1, versículo 17, ele leu que porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Foi a partir desta leitura, foi a partir deste entendimento que Martinho Lutero entendeu que tudo aquilo que estava sendo pregado, tudo aquilo que estava sendo vendido, as indulgências e todos os parâmetros que a Igreja Católica de então estava promovendo, estava contrária à fé e também contrária àquilo que estava sendo pregado nas Escrituras Sagradas. Em caráter introdutório, nós devemos lembrar que a Reforma Protestante ela vai surgir de um fervoroso anseio que tanto os pré-reformadores como o próprio Martinho Lutero eles tinham de testemunhar, principalmente no viver da igreja, na rotina diária da igreja, os valores, as crenças que continham na Escritura, aquilo que a Escritura revelava, aquilo que de fato era uma doutrina bíblica que precisava ser seguida. E foi esse mesmo sentimento que vai ser observado ao longo de vários momentos da história da igreja, inclusive hoje nós. Por exemplo, a questão, nós, a igreja hoje, sabemos como de fato desencadeou a reforma? Quais foram os principais personagens? Qual o impacto da reforma hoje? Nós comemoramos a reforma protestante. Dia 31 de outubro, comemora-se a reforma protestante. Todos nós sabemos o que é isso? Todos nós temos de fato o entendimento do que seria a reforma protestante? Vamos lá saber um pouco mais. Para iniciar, nós precisamos entender o contexto histórico que envolve tanto a pré-reforma quanto a própria reforma protestante. Lá no final do século III, depois de Cristo, a igreja vai estar passando por uma pressão muito severa por parte do imperador Diocleciano. Já no ano de 303, vai haver um decreto onde ordenava que todas as casas, edifícios, livros cristãos fossem queimados. Com isso, aqueles que lideravam o movimento, né, os líderes foram presos, foram encarcerados, todos os cristãos eram obrigados a sacrificar aos ídolos romanos, ou seja, todos precisavam prestar culto de adoração a César e também a Roma. Esse momento ele vai durar até o ano 313, quando Constantino vai promulgar o Edito de Milão, e ele vai devolver aos cristãos as igrejas, as propriedades, terminando assim esse período de perseguição. Então, nós estamos dentro de um contexto onde a igreja sai de um momento de muita pressão, muita perseguição, para um momento de respectiva paz. Então, eles conseguem de novo, eles resgatam novamente aquilo que eles haviam perdido. Né? Então, é a partir de Constantino que nós temos um ponto peculiar na história, porque o cristianismo ele deixa de ser uma religião perseguida
ele deixa de ser uma religião marginalizada e ele se torna a religião oficial do império. Então, perceba que há uma união entre Estado e igreja aqui. Então, os cristãos, em vez de perseguidos, agora eles eram privilegiados. Em vez de espoliados, eles eram ajudados. Agora, a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, era a conveniência. Antes, confessar o nome de Cristo era expor a vida ao martírio. Agora, com a religião oficial do império, significava projeção, segurança e até mesmo riqueza. Antes, ser cristão provocaria a fúria dos imperadores. Agora, arrancava aplausos. A declaração do cristianismo como religião oficial do império, ela certamente, né, ela teve vantagens. O rápido crescimento, né? Então, todos agora podiam falar da sua fé. Então, a igreja cresceu sobremaneira. A igreja não pagava mais imposto, ou seja, havia uma isenção de encargos públicos ao clero. Houve a proibição de oferta de sacrifício pagão em casas particulares, ou seja, então, essa oficialização da religião, ela trouxe benefícios. Então, a igreja sai de uma pressão e vai para um momento de total paz, de total liberdade. Isso trouxe benefícios, mas trouxe também malefícios, né? Trouxe coisas que atrapalharam o segmento da igreja. Então, quando se declara o cristianismo como religião oficial do império, houve trágicas consequências para a igreja, como, por exemplo, a rápida propagação do paganismo. Então, houve uma paganização do culto, houve uma paganização do evangelho. A porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Então, era conveniente ser cristão, era lucrativo ser cristão, era interessante ser cristão para que você tivesse projeção na sociedade, para que você tivesse projeção nas suas finanças. Então, as pessoas elas vinham para a igreja não porque estavam convencidas do seu pecado, da justiça, do juízo, não porque haviam recebido Cristo como seu Senhor e Salvador, mas porque elas eram beneficiadas. Era interessante você se tornar cristão nessa época porque virou moda, virou algo de status, de projeção. Então, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. O chamado movimento gospel, que não é mais um movimento, se tornou um segmento, e um segmento muito lucrativo que arrebanha milhões de reais. Então, o imperador, ele agora passa a ser o chefe da igreja e o chefe do Estado. Então, essa união entre igreja e Estado trouxe benefícios, mas também trouxe ali alguns malefícios, né? Então, assim, a igreja perde o seu poder espiritual, ela não tem mais a mesma autoridade, ela não tem mais o mesmo vigor espiritual que tinha antigamente, mas agora ela começa a preencher esse vazio espiritual que agora abre com o poder econômico. A igreja agora era rica, a igreja não era mais pobre, perseguida, escondida, e com o seu poder político. A igreja agora tem representação direta no Estado, então ela se torna rica, opulenta, se torna influente, mas ela perde a sua espiritualidade. Ela perdeu a sua fonte abundante de espiritualidade. Então a igreja agora tinha dinheiro, mas não tinha o poder de Deus. Ela tinha a bênção dos imperadores, mas ela não tinha mais a aprovação do céu. Em 604, o imperador Focas ele vai conceder ao bispo de Roma, que nesta feita era Gregório I, o título de bispo universal da igreja. Gregório, por sua vez, ele recusou esse título, alegando que aquele que aceitasse tal titulação, ele deveria ser considerado um anticristo. Ele recusa. Mas, alguns anos depois, em 607,
Bonifácio III aceitou esse título, criando assim a chamada instituição do papado. E foi a partir dessa data que vai se iniciar historicamente a Igreja Romana sob o comando do Papa. E houve, então, uma interpretação equivocada de Mateus 16, 18, e fez com que o Papa usurpasse a chamada Trindade. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender um pouco o papado. Na visão de então, o que acontecia? O Papa usurpava o lugar de Deus Pai, porque quando ele recebe o título de Papa, ele se autodenomina o Pai, e ninguém pode assumir essa posição, de acordo com Mateus 23, 9. Segundo lugar, ele vai usurpar o lugar de Deus Filho, ao se intitular Pedra Fundamental, que é Cristo, o único cabeça da igreja, o Pontífice Maximus, que do latim vem de Supremo Construtor de Pontes, ou seja, o Supremo Mediador, e nós sabemos que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, o Cristo. Terceiro lugar, ele vai usurpar o lugar do Espírito Santo, ao se intitular como vigário, que significa substituto, e essa função ela é apenas do Espírito Santo. Já na Idade Média, desde o século V até o século XV, nós temos o chamado período da Idade Média, ou a Idade das Trevas, ou também chamada escolásticas, né? Onde a palavra de Deus permaneceu inacessível ao povo. O povo não lia mais a Bíblia, o povo não tinha mais contato, não tinha mais acesso, e foi exatamente aí, quando o povo não tinha mais a leitura da Bíblia, que o papado ele teve ascensão e fortalecimento, porque ele começa a tirar a Bíblia do povo e começa a promulgar outras crenças e outras coisas, já que o povo não tinha acesso mais às escrituras. Então, é nesse período que nós presenciaremos a introdução de heresias gritantes na igreja. Oração pelos mortos, o chamado sinal da cruz, o uso de velas, veneração dos anjos e aos santos falecidos, o uso de imagem de esculturas como objeto de veneração, a missa como sacrifício incruento de Cristo, exaltação de Maria como mãe de Deus, imaculada, intercessora, mediadora, corredentora, rainha do céu, a chamada extrema-unção, purgatório, adoração da cruz, imagens e relíquias, água benta, canonização dos santos mortos, celibato, rosário, a Inquisição, a venda de indulgências, a transubstanciação, a confissão auricular, a adoração da hóstia, a proibição da Bíblia aos leigos, a proibição do cálice ao povo na comunhão, a doutrina dos 7 sacramentos, enfim, e tantos outros, a venda de terreno no céu, e tantos outros desvios doutrinários que surgiram nesta época, na Idade Média. Isso fez com que houvesse um desconforto. É aí que nós temos a chamada preparação para a reforma. Então, após um longo período de heresias, apostasias, afastamento da palavra de Deus, um movimento começa a preparar novos rumos do povo e também da igreja para a chamada reforma. Nós temos, então, o período onde nós chamamos de Renascença. O que foi a Renascença? A sociedade europeia do século XVI, ela vivia uma efervescente transformação, e nós vemos isso no cenário que ele é amplamente marcado pelos avanços intelectuais, culturais, fortemente impulsionados pelo Renascimento e também pelo humanismo. No norte da Itália, principalmente na bela cidade de Florença, houve um resgate, caracterizado pelo redescobrimento e o resgate das fontes literárias da antiguidade clássica. Então, houve um movimento de busca por aquilo que se
estudava no passado, por aquilo que eles consideravam o classicismo do passado. Então, na Renascença, nós temos um movimento que também despertou interesse ao povo aos clássicos. Eles começaram a estudar o grego do Novo Testamento, começaram a perceber e verificar possíveis distorções que foram introduzidas ao texto. Já em 1450, uma importante invenção surge, a chamada imprensa, inventada por Johannes Gutenberg, o que possibilitou a impressão futuramente de inúmeros exemplares da Bíblia. Segundo Lopes, o movimento da Renascença, que foi uma desvinculação da economia, das artes, da ciência, da política e da religião da tutela de Roma. Nós presenciamos na Renascença o impacto direto na economia, visto que a Igreja Romana possuía total controle da economia, o incentivo à pobreza, porque enquanto os cofres da Igreja transbordavam, a Igreja também proibia empréstimos a juros, ela fomentava a pobreza. Então, para a Igreja, ser pobre, viver uma vida camponesa, viver uma vida totalmente à parte da riqueza, era algo louvável, era um benefício. O povo começou a entregar suas riquezas e a igreja começa a ter muitas riquezas e o povo cada vez mais pobre. Então, nós vemos o impacto na economia, nós veremos também o impacto nas artes, porque a igreja possuía total controle sobre a arte. E quando o artista ia fazer uma pintura, tudo passava pelo crivo da igreja. Com isso, nós vemos também um impacto significativo na ciência, visto que o povo não possuía conhecimento e era culturalmente ignorante. A tese da igreja era que o mundo era geocêntrico, ou seja, era o centro do universo. Porém, Nicolau Copérnico ele vai afirmar ser o mundo heliocêntrico, ou seja, o Sol era o centro do universo. Nós vemos também um impacto significativo na política, porque a Igreja Romana era casada com o Estado, não se tinha limite entre ambos. Nesse tempo, Nicolau Maquiavel ele vai escrever a sua obra mais famosa, O Príncipe, defendendo que a Igreja e o Estado precisavam ser independentes, e com isso nós temos também um impacto na religião. A religião era rigorosamente controlada pela Igreja. A única Bíblia disponível era em latim. O povo não conhecia o latim, nem mesmo os sacerdotes conheciam o latim. Eles não conheciam a Bíblia. Ninguém podia ler a Bíblia e o que se divulgava eram as notas e não os textos. Somente as notas que o clero divulgava. Então ninguém tinha acesso à Bíblia. É neste momento que surgirá os chamados pré-reformadores. John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. São estes três homens que nesse momento vão surgir. Wycliffe, nascido na Inglaterra, John Hus, nascido na atual República Tcheca, e o Savonarola, nascido ali na própria cidade de Florença. Eles vão começar um movimento onde eles vão denunciar todos os desvios papais, todos os vícios do clero, eles vão denunciar as indulgências, eles vão trabalhar de forma ferrenha para condenar todos esses abusos que a Igreja Católica de então ela vinha promovendo. Após esse movimento pré-reformador, nós temos então a figura de Martinho Lutero. E apesar desses outros nomes que antecederam a reforma, é justamente a figura emblemática de Martinho Lutero que vai se tornar aí a mais conhecida. Ele, alemão, filho de camponeses, ele vai se tornar um monge agostiniano e ele vai entrar para o convento em Erfurt, buscando a salvação da sua alma. Em 1512, quando ele possuía 29 anos, ele foi tomado pelo texto que lemos lá no começo, Romanos 1,17, que diz: o justo viverá por fé. E ele foi convencido que as indulgências desviavam o povo da verdade. É quando
o Papa Leão X estava construindo aqui a hoje famosa Basílica de São Pedro, que inclusive o Papa Leão hoje está assumindo o papado. Ele vai enviar Tetzel para a Alemanha para vender indulgências que ofereciam a redução das penas no purgatório. Olha aí. E farto e também já convencido que tudo isso que estava acontecendo, a venda de terreno no céu, a redução de indulgência e todos os desvios e abusos da igreja, ele farto e convencido que aquilo era um grande desvio da verdade, Lutero ele decidiu enfrentar todos estes abusos. Com isso, nós chegamos no famoso 31 de outubro de 1517. Lutero pregou em frente à igreja de Wittenberg, na Alemanha, e coroou a sua pregação com a famosa fixação de suas 95 teses contra todas as indulgências que a igreja até então pregava, dando início ao movimento que mudaria completamente a história da igreja, a chamada, então, Reforma Protestante. Essas teses foram um golpe direto ao poder papal e ao poder da igreja de então, que se desviaram da fé apostólica. E as teses de Martinho Lutero, elas combateram o pretenso poder da igreja de ser mediadora entre o homem e Deus, vendendo perdão dos pecados. Lutero foi excomungado pelo Papa em 1521, em Worms, na Dieta Imperial, sob a ameaça de morte, ele defendeu sua fé diante do imperador, clérigos, nobres, condes e também embaixadores. Concitado a retratar-se de suas obras, disse com coragem e vulgar: a menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, não me retratarei. Pois não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. Aqui me firmo e aqui me estabeleço. E que Deus me ajude. Lutero ele vai ser escondido em um castelo após essa pressão, essa perseguição, e a partir daí ele vai começar a traduzir a Bíblia para o alemão e com a ajuda da imprensa de Gutenberg, a tradução vai ser espalhada por toda a Alemanha. Então, os escritos de Lutero se espalharam e tiveram larga aceitação por vários países da Europa. Outros nomes como Zwinglio, Calvino, John Knox participaram também e contribuíram de forma significativa para esse movimento reformador. Então, quando Lutero inicia esse movimento, a reforma derrubou todas as doutrinas católicas e ergueu a doutrina apostólica. Esses são os princípios básicos da reforma, os chamados 5 pontos. Sola Escritura, visto que só as Escrituras detêm a infalível, suficiente e inerrância, a autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Sola Fide, ou seja, só a fé, a suprema fé sobre as obras para a salvação não é um mérito humano. Sola gratia, ou seja, só a graça, somos salvos pela graça, e isso é um dom imerecido de Deus a nós. Solos Christus, só Cristo, não o Papa, mas Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E soli Deo glória, só a Deus a glória. A glória pertence só a Deus e ele não a divide com ninguém. Toda a glória humana é vazia, idolátrica e abominável. Conclusão: devemos permanecer vigilantes em oração para não se afastar das Escrituras, da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica, plenamente consciente de que dependemos do Espírito Santo para cumprir a missão que recebemos de Jesus Cristo. Aqui estão as referências que eu usei para essa aula e muito obrigado você que ficou até aqui. Um forte abraço e que Deus te abençoe.